Olá pessoal, nessa nossa videoaula nós vamos definir o nosso modelo de dados no Spring. Para inserir qualquer dado em um mapa, é necessário definir os diferentes dados que serão manipulados, isso é, definir a modelagem do banco de dados. Definir um modelo de dados do banco resume-se em especificar as categorias e classes. No Spring, todo e qualquer mapa deverá pertencer a uma categoria, ou seja, deve pertencer a um dos seguintes tipos: temático, numérico ou imagem, se for dado tipo campo, rede ou cadastral, se for um dado tipo objeto, com seus atributos descritivos, e ainda a categoria não espacial, no caso de tabelas alfanuméricas. Bem, nos vídeos passados nós trabalhamos com os dois primeiros ícones do Spring, o banco de dados e o projeto. Então criamos o banco Santa Vitória e o projeto Arroz Irrigado. Agora vamos trabalhar com o modelo de dados. Então observamos aqui que temos o modelo cadastral, imagem, MNT, rede e temático. Vamos criar primeiramente o modelo imagem. A categoria do modelo imagem refere-se a dados provenientes do sensoriamento remoto em formato matricial. Por exemplo, imagens dos satélites da série Landsat, Spot, NOAA, da Planet, por exemplo, fotografias aéreas também transformadas em imagens digitais. Então eu vou dar o nome de Landsat 8 para a categoria imagem. Eu clico em criar e ela me aparece aqui na categoria. Agora vamos para o MNT. A categoria MNT ou numérico refere-se a dados que possuem uma variação contínua de seus valores numéricos em função de sua posição na superfície. Por exemplo, a altimetria, pH do solo, temperatura da superfície, entre outros. Aqui então eu vou dar o nome de NDVI e crio a categoria MNT. A categoria do modelo temático refere-se a dados que classificam uma posição geográfica quanto à determinação de um tema, por exemplo, tipos de solo, classificação da vegetação. Então, nesta categoria eu vou dar o nome de toponímia. Clico em criar e está aí, toponímia. Ok. Se eu clicar novamente em executar, eu habilito esse botão visualizar, então esta aba de classes temáticas é habilitada. E aqui nesta classe temática eu posso colocar vários desses temas que eu estou querendo criar, por exemplo, estradas, Nós criamos essa classe temática, rios, barragens, então tudo que eu vou classificar em cima da minha imagem, tudo que eu vou vetorizar, dentro desse plano de informação, dentro dessa categoria, desse modelo, nós vamos incluindo. Então, se eu selecionar estradas, eu venho em visualizar e aqui eu posso estar designando cores para as linhas, a largura, o estilo da linha e para a área também. Aí eu clico em executar e fecho. E da mesma forma eu faço para todas as outras. Por exemplo, os rios eu quero que tenha uma cor azul. Então eu venho aqui em estilo, executo e fecho. Agora para barragens, também um azul mais claro. A linha também, eu vou determinar a linha azul. A largura, um pouquinho mais largo. Executo e fecho. E a mesma coisa para a vegetação. Primeiro a área. Então, vou deixar a vegetação em verde e as linhas também em verde. Executo e fecho. Executar, fechar. Então eu já tenho as minhas classes temáticas para a minha categoria toponímia.
A categoria do modelo cadastral refere-se aos mapas que contêm a representação de determinado tipo de objeto. Por exemplo, divisão política é a categoria cadastral que conterá o mapa com as representações dos municípios. Então, eu vou dar o nome de municípios a essa categoria. Então, eu crio e executo. E por fim, nós temos a categoria rede. Refere-se aos dados geográficos que possuem relações de fluxo e conexão entre os inúmeros elementos que desejamos representar e monitorar. Por exemplo, rede de energia elétrica, esgoto, água, drenagem, enfim, entre outros. Bom, pessoal, agora os próximos passos são a criação dos planos de informações.